Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos em plena quaresma, iniciamos com a cinza e estamos caminhando para a Semana Santa em 5 etapas, 5 domingos. Neste primeiro domingo da quaresma, nos são oferecidas três leituras muito bonitas. A primeira leitura nos faz lembrar a nossa vida material, exterior, que se identifica mais ou menos com o tempo do Antigo Testamento, onde a igreja não é ainda edificada, mas é em preparação, é a exterioridade. É por isto que nós lemos na primeira leitura credo do povo de Israel, que é todo material. Creio que Deus escolheu Abraão, ele cresceu como povo, cresceu, aumentou a tal ponto que procurava uma terra onde poder morar, chegar até no Egito, e que ainda crescera sempre mais, mas, como nós conhecemos da história, foram escravizados. Mas Deus que amava este povo, o libertou e fez uma aliança no deserto, os 10 mandamentos. E depois chegaram à Terra Prometida. Ele então, o símbolo de todo isto era o fruto da terra. E todo o povo, quando oferecia no templo, realizava este credo que um, totalmente materializado, vamos dizer. Mas sabemos também que no Antigo Testamento temos profetas cheio de Espírito Santo que procurava fazer entender ao povo que não era suficiente essa atividade exterior, precisa ter um coração novo. Mas no Antigo Testamento essa dimensão da interioridade não era ainda percebida e não era ainda oferecida. Eis então que a segunda leitura nos apresenta, em vez, a união entre o coração e a palavra. A palavra fala porque o coração está cheio de alguma coisa. Se o coração estiver vazio, a palavra também será vazia. Eis que então a segunda leitura nos afirma que aquilo que nós já sabemos, a árvore se conhece do fruto. Fruto é a palavra. De onde, que palavra eu pronuncio? E assim eu vou conhecer o seu coração. Eis que nós, no nosso coração, deveríamos ser cheios de Deus. É por isso que as palavras pronunciadas eh, refletem aquilo que nós temos na interioridade. É isto o cristão. O cristão une o coração, a interioridade com a exterioridade. Mas como é que se realiza esta plena comunhão da interioridade e exterioridade? É que nós temos o Evangelho. O Evangelho começa eh, com o Espírito Santo que conduz Jesus no deserto. Mas tudo iniciou no batismo de Jesus, quando os céus se abriram. E dos céus desce o Espírito Santo, e depois desce sobre Jesus, e o Espírito Santo com Jesus vai no deserto. O que lembra tudo isto? Este céu aberto. Aqui precisa retornar a Gênesis capítulo 3 e capítulo 2. Você se lembra que no capítulo 2 se dizia que Deus criou o solo, a terra, mas não morava ninguém, não tinha vegetação, era deserto, porque não tinha homem que lá trabalhasse. Por isso que Deus fez o homem. Mas em vez de colocar no solo, é muita coisa estranha e importante, Deus fez um jardim e colocou no jardim. Não, não o solo que tinha feito. E prometeu que se comesse da árvore da vida que tinha no jardim, vivia eternamente, mas se comeriam a árvore do bem e do mal, iam morrer. E nós sabemos que eles comeram a árvore do bem e do mal, é por isto que foram expulsos do jardim. E Deus colocou na porta desse jardim os querubins para que ninguém entrasse. Era fechado então o jardim. Não podemos chamar de jardim o céu. Mas agora o céu se abriu e desceu. Esse céu, a árvore da vida. A árvore da vida que é o mesmo Jesus Cristo. É Ele que dirá, eu sou a vida. E com ele veio o Espírito Santo. E onde eles vão? E vão morar no solo.
onde agora estão os seres humanos, onde o príncipe deste mundo é exatamente o diabo, então tem uma guerra tra Jesus Cristo e o diabo. Ma solamente che agora Jesus Cristo è o Verbo feito carne. Eis então que o demônio tenta Jesus, seja na humanidade, seja na divindade. E começa assim, dizendo: Você não é Deus? Eis então que ele vai contra a humanidade. Eu digo: Mas é você, Deus. Por que você está com fome e não fez o milagre? Está vendo como é? Você, o homem, Jesus, quis ser homem e sofrer como é o homem. Em vez agora, o demônio quer, não, não precisa sofrer. Você é Deus, multiplica o pão. E a resposta de Jesus é, segundo aquilo que aprendeu no Antigo Testamento, não só de pão vive o homem. E ele fica calado. Então entenda na divindade, a segunda tentação. Claramente que não diz se você é filho de Deus, porque naturalmente se é filho de Deus, ele é o dono do mundo. Mas conduz numa alta montanha e diz: Olha, eu não sei porque você precisaria tanto sofrer para salvar este mundo. Basta me adorar. Eu dou tudo gratuitamente. A resposta de Jesus será sempre segundo aquilo que diz o Antigo Testamento. Não vai se prostrar, nem adorar ninguém senão Deus. Ele então que vai tentá-lo em uma outra direção, novamente na humanidade. E o conduz em Jerusalém e diz: Mas você quer atrair todo mundo ao redor de você? É muito fácil. Só para um templo, na construção mais alta de Jerusalém. E jogue-se, e todo mundo vai atrás de você. Mas você não vai morrer porque os anjos o sustentam. A resposta foi: não se deve tentar a Deus. Isso então, aquilo que a palavra de Deus nos quer ensinar hoje. São três grandes tentações que nós devemos absolutamente controlar, porque continuamente nós somos atacados por esta. A primeira tentação, nós já vimos, é sobre o que você é o pão. É aquilo de Jesus, não só de pão, é então uma dimensão vertical, não somente horizontal. Não é somente eu me alimento de um outro pão, é vertical. A segunda tentação, então, será o domínio. É foi Jesus que vai dizer, ensinar? Não. Se tem um só Pai, todos nós somos irmãos. Não tem nenhum domínio. Eu não tenho nada para dominar, porque todos estes são meus irmãos. A terceira tentação, então, será aproveitar a fama. Mas que Jesus vai dizer, eu sou o meu devoto é como é aquele que serve. Que beleza, essas três tentações. Devemos sempre lembrar a Deus, porque somente assim nós garantiremos a verdadeira comunhão entre nós e somente assim nós seremos servidores um do outro. Procuramos viver atentamente estas tentações do demônio e derrubá-lo, reconhecendo um único Senhor, reconhecendo que todos nós somos irmãos e Jesus Cristo nos ensinou é que nós todos somos servos uns dos outros e que nos amamos o amor. É por isso como não dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.